Paz do Senhor, queridos professores. Começamos mais um trimestre para a glória de Deus. Para você que é novo aqui no canal, meu nome é Eliana Gomes, ou Tia Li. Você está no canal EBD Kids Aprendendo com a Palavra. Toda semana postamos aqui a lição dos primários da revista da CPAD. Então, se ainda não foi inscrito no canal, eu recomendo que você se inscreva, que ative o sininho das notificações para não perder nenhuma pré-aula, que está maravilhosa. Nesse trimestre, nós estaremos estudando o tema Ensinamentos de Deus. Como você sabe, ao longo de toda a revista, os seus primários serão estimulados a cumprirem o ID de Jesus, que está em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, onde Jesus disse: "Ide por todo mundo, levai o evangelho a toda criatura", ou pregai. Então vamos convidá-los a uma aventura missionária, apresentando diversos países onde precisamos falar do amor de Cristo a todas as pessoas. Inclusive, vou deixar na descrição do vídeo, em PDF, o passaporte com as 13 lições, onde você estará carimbando ou carimbará em toda a aula. Incentive seus primários a comparecerem dominicalmente, ou quem sabe nas terças, não sei qual é o dia da sua EBD aí, mas incentive-os. O plano de frequência será como um passaporte da Escola Bíblica Dominical. E cada domingo, seus pequenos missionários deverão colar o carimbo da missão conquistada pelo mundo das lições. Então, aqui está a lição, tem esse local que é onde você cola os carimbos, que é o selinho dos países. Empenhe-se em pesquisar e ensiná-los um pouco sobre o país indicado na revista do aluno no canto superior direito. Então, eu recomendo você a fazer um resumo, como eu faço aqui durante as aulas. Orem juntos por cada nação. Para estarem capacitados nessa importante comissão, os primários precisam compreender bem os ensinamentos de Deus, que é o tema da nossa lição, não é verdade? E por isso, nessa revista, aprenderemos os maravilhosos ensinos do Senhor para nós, contidos em sua palavra. Então, esse é o tema da nossa lição, de acordo com a ordem dos livros. Então, essas lições virão de acordo com a ordem dos livros na Bíblia Sagrada. E eu quero convidar você, professor, juntos, oremos, para que os seus alunos aprendam que todas as ordenanças de Deus são para o nosso próprio bem e felicidade verdadeira. Portanto, nós precisamos conhecê-las, obedecê-las e anunciá-las. Essa referência você encontra em Isaías, capítulo 52, versículo 7, que diz: "Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz e que trazem boas notícias, que proclamam a salvação e que dizem a Sião: o seu Deus reina." Então, essa é a referência que nós trazemos para enriquecer a nossa lição. Todos estão prontos? Então, pé na estrada e bora lá fazer a nossa missão, que é levar o Evangelho. Que o Senhor Jesus abençoe você e a sua classe nessa jornada maravilhosa. E eu já quero aqui deixar a sugestão de corinho. Como nós estaremos aprendendo sobre os ensinamentos da Bíblia, o corinho é Bíblia, o meu livro, companheiro do grupo 3 Palavrinhas. É muito importante levar ou cantar um corinho que esteja diretamente relacionado com o tema proposto em cada lição. E na lição de hoje estaremos aprendendo um livro muito especial. Que livro é esse? A Bíblia Sagrada. Glórias a Deus. Na palavra do Mestre, através do Espírito Santo, descobrimos que a Bíblia não é um livro comum. Sim, o próprio Deus falando conosco. Então, não é qualquer livro que você lê aí, mas é um livro especial.
E quando ele está falando conosco, ele está se revelando a nós, encorajando-nos, dando-nos discernimento e orientação a cada situação necessária. Não é impossível não amar esse livro tão especial, não é mesmo? Contudo, conhecimento só faz sentido quando verdadeiramente o praticamos em nosso viver diário. Então não adianta só conhecer, precisamos colocar tudo em prática. Nossa vida precisa ser uma busca constante em oração, leitura bíblica e prática do amor de Deus. Então eu sempre digo aqui que não adianta só falar, mas o verdadeiro amor é demonstrado nas nossas ações. E caso contrário, nossas aulas serão discursos vazios e não despertarão em nossas crianças a sede de conhecer mais o Criador. Então, precisamos nos dedicar, nos consagrar, orar, para que o Senhor nos inspire. E então permita que, pessoal e ministerialmente, a palavra de Deus a guie, encoraja, corrija, instrua, aprimore e etc. Nunca prossiga sem ela. Amém? Qual que é o nosso objetivo da lição de número 1? Que o aluno entenda que a Bíblia é a palavra de Deus, cheia de ensinos valiosos para nos abençoar. Glórias a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada, servindo como um manual prático e valioso para a vida, cheio de ensinos que nos abençoam, instruem e protegem. Então nós precisamos o tempo todo praticá-lo. O ponto central diz que na Bíblia encontramos os ensinamentos de Deus. Ela é um tesouro de verdades que revela o caráter de Deus, fortalece contra dificuldades e deve ser lida, meditada e praticada diariamente. Então passe isso para a sua classe, a importância de aprendermos e praticarmos a palavra de Deus. Iniciando a aula, nós estamos iniciando um novo trimestre. Glórias a Deus. Vencemos mais uma etapa e em Deus seguiremos avançando, sempre avançando em Deus. Separe um momento para rever suas anotações durante o trimestre anterior e avaliar os avanços de seus alunos ao longo das aulas. Então é muito importante sempre fazer essas anotações para ver o que você pode estar melhorando. Reveja suas estratégias pedagógicas, reconheça o que não foi efetivo em classe e o que necessita de ajustes. É sempre bom e muito importante tentarmos melhorar a nossa didática de aula. Tal análise é importante para o aprimoramento ministerial e melhor êxito no processo de ensino-aprendizagem neste trimestre. Então, fique à vontade aí com as suas anotações, cheque e põe em prática. Chegue com a devida antecedência, isso é muito importante, a fim de organizar a sua aula, a caça ao tesouro, que será utilizada como introdução à história deste domingo. Você pode encontrar mais detalhes na seção Explorando a Bíblia. Então você pode antes estudar a sua lição aí e organizar a caça ao tesouro aí, que será a introdução da lição. Torne a recepção dos seus primários um momento especial. Demonstre uma fé, uma alegria por vê-los. Apresente o tema da lição com entusiasmo e ressalte como os ensinamentos da Bíblia são importantes para termos uma vida feliz e abençoada. Então, frise bastante a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Selecione alguns cânticos que abordem a Bíblia como a palavra de Deus para serem entoados ali na sua EBD. Escolha um voluntário para ser o ajudante. É importante você trabalhar também com o crachazinho que eu vou deixar aqui, de modelo de ajudante do dia, pontuando as responsabilidades que terá que coletar as ofertas, orar pela classe, auxiliar na distribuição das tarefas e etc. Peça a Jesus que todo o conteúdo das lições sejam absorvido pelas crianças. É importante, né? As crianças absorver aquilo que nós estamos tentando passar acerca da palavra de Deus.
e isso vai estar gerando frutos extraordinários para a glória do seu nome. Amém? Então vamos para o nosso Memória em Ação. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos de número 119, o verso 11. A aplicação pessoal aqui para a sua turminha. Esse verso nos ensina que memorizar e meditar na palavra de Deus, a Bíblia, fortalece o caráter interno, agindo como um guia que ajuda a evitar tentações e escolhas erradas, resultando então em obediência à fidelidade e fidelidade a Deus. O coração representa o centro das decisões, pensamentos e desejos. É importante você ensinar isso para a sua criança, que nós precisamos estar pautados na palavra para não cair em infidelidade com Deus. E a dica para a memorização do versículo, você pode explicar que os nossos responsáveis nos orientam e corrigem para o nosso próprio bem. E Deus também. Não é diferente. O pai e a mamãe nos corrigem porque nos ama e Deus também faz isso. Pergunte-os o que fariam caso vissem um bebê tentando pular a janela. Interviriam para o bem dele, não é mesmo? Ou deixaria ele pular de forma alguma? Diga que para o nosso sábio Criador, somos como esses bebês, pois também desconhecemos muitos perigos e tantas coisas na vida. É verdade, nós somos leigos acerca da vida como bebês. E por isso, ele nos deixou um manual. Que manual é esse? A Bíblia Sagrada. Nela, aprendemos como fazer o que é certo e a evitar o perigo para o nosso próprio bem. Por isso, a importância de não só ler, mas praticar tudo aquilo que aprendemos. Leve corações de EVA de acordo com o número de seus alunos, confeccionados na seguinte maneira. Destaque 2 folhas de papel, toalha e dobre uma folha sobre a outra. A folha de cima não terá nada escrito. Na de baixo, escreva o versículo como uma canetinha de cor escura e cole no coração de EVA. Então, essa é a dinâmica que você vai fazer como forma de você estar memorizando o versículo. Após a breve interação, distribua os corações e oriente-os a não lerem o que está na parte de trás. Passe em cada mesa, borrifando água sobre os corações e deixem que observem a mudança que ocorrerá ali, naquela transformação que você irá fazer com os papeizinhos de coração. Ao final, peça que leiam juntos, algumas vezes, a mensagem que estava guardada no coração e foi revelada no momento que você borrifou a água. Certo? Então agora nós vamos para o nosso projeto missionário. Nesta semana, nossa missão é viajar pela Turquia. Então vamos conhecer um pouquinho da Turquia? A Turquia é um país muito interessante que fica em 2 continentes, Europa e Ásia, no continente europeu e asiático. Por isso, ela é considerada uma ponte entre esses 2 lugares. A capital da Turquia é Ankara, mas a cidade mais famosa é Istambul. E você já deve ter ouvido falar, vou deixar uma imagem aqui de Istambul para você ver que coisa linda. O idioma oficial do país é o turco. A bandeira da Turquia é vermelha, com uma lua crescente branca e uma estrela branca, símbolos muito importantes para o país. Como eu digo sempre, tudo que eu trago aqui relacionado a algum país tem uma simbologia, tem uma importância ali. A Turquia faz fronteira com vários países, como a Grécia, Bulgária, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Irã, Iraque e Síria. O monumento importante sugerido pela lição é a Mesquita Azul, um dos lugares mais famosos da Turquia. É a Mesquita Azul que fica em Istambul.
Então, por isso que eu disse que é uma das cidades mais importantes ali. Ela é muito importante porque é um lugar de oração para os muçulmanos. E também é conhecida por sua beleza, com vários detalhes azuis dentro dela. Muitas pessoas do mundo todo visitam esse lugar. Então, é um ponto turístico ali na cidade. Qual que é a religião predominante na Turquia? A religião predominante na Turquia é o islamismo. E a maioria das pessoas seguem essa fé. Sobre os cristãos, como é que é a vida ali dos cristãos? Existe perseguição nesse país? Existe cristão no país? Sim, existe, mas em alguns lugares eles enfrentam dificuldades e não têm tanta liberdade para falar sobre Jesus como em outros países, como no Brasil, por exemplo, que somos livres. Então, qual que é o pedido de oração? E qual que é a oração que nós precisamos fazer pela Turquia? Nós vamos orar para que o povo da Turquia conheça o amor de Jesus, tenha liberdade para ouvir a palavra de Deus e que muitos corações sejam alcançados pela salvação. Esse é o desejo de todos nós, amém? Agora vamos para o Explorando a Bíblia, que está em 2 Crônicas, no capítulo 34, que relata o início do reinado de Josias, que assumiu aos 8 anos e promoveu uma profunda reforma espiritual e física em Judá. Ele destruiu os ídolos, reformou o templo, onde o sumo sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei, glórias a Deus. E com isso, quando ele encontra esse livro da lei, ele foi gerando arrependimento nacional, renovação da aliança com Deus e a celebração da Páscoa. Então vamos à história completa. Antes do início da aula, espalhe pela sala setas e pegadas aleatórias e esconda a caixa decorada com um tesouro, com uma Bíblia dentro. É por isso que eu disse que você tinha que vir no Explorando a Bíblia, você vê qual que era a dinâmica para você dar a introdução na sua aula. Desde que um aluno, por vez, palpite o local onde pode estar o tesouro. Caso veja a necessidade, você pode norteá-los, dizendo que está quente quando estiver perto, ou frio quando estiver distante. Quando o encontrarem, peça que tentam acertar qual é o seu conteúdo. Então, aquela caixa decorada ali vai ter o conteúdo e eles precisam decorar. Se você puder utilizar essa dinâmica por qualquer motivo, faça a mesma brincadeira de acertarem o conteúdo do tesouro com o visual da figura de número 1. Então, se você não puder decorar uma caixa, você leva a figura de número 1, que eu vou mostrar daqui a pouco. O que está aqui dentro é muito valioso. Você provavelmente tem em sua casa. É muito útil, mas a maioria das pessoas não compreendem o seu valor. Então, veio do próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Qual é o tesouro dentro da caixa? Então, essas são as dicas que você vai dar para a criança e vai fazer a pergunta, vai dizer, vamos descobrir quem quer abrir e mostrar para todos. Eu creio que vai ser todo mundo querendo abrir, porque é desse jeito. Então, vamos lá, na figura 1, ponto 1. Você sabia que a palavra de Deus é o tesouro mais valioso do mundo inteiro? Ela nos ensina tudo o que precisamos fazer para agradarmos ao Senhor e assim sermos muito felizes e abençoados. Observem a figura de 1.1b. Antigamente, as Sagradas Escrituras não eram assim no formato de um livro, como este que temos hoje. A maioria das pessoas também não sabiam ler e nem escrever. E como não existiam máquinas copiadoras, impressoras, nada disso, era preciso que os chamados escribas escrevessem a palavra de Deus à mão em pedaços de papiro. Então essa imagem mostra um papiro. Vocês já ouviram essa palavra, papiro? Era uma planta
que crescia muito no Egito. O seu caniço era aberto em tiras e prensado ainda úmido. Os escribas escreviam nele com tinta no lugar da caneta e os organizavam em rolos. É por isso que a gente chama de pergaminho. Como existia poucos, eles ficavam guardados no templo. Então está aqui a imagem muito bonita e você pode estar levando essa explicação para a turminha. Anos e anos atrás, houve um tempo no qual o povo de Deus pecou e os seus inimigos invadiram Jerusalém e destruíram o templo do Senhor. Então, os rolos, né, que eram guardados lá com a lei de Deus se perderam no meio dos destroços, dos escombros, da destruição que foi ali naquele tempo. Muitas coisas ruins continuavam a acontecer porque o povo não seguia a palavra de Deus. Então, a importância de aprendermos e praticar é essa. E que tristeza, não é mesmo? E hoje vamos ler na Bíblia sobre essa história que mostra uma criança muito especial, assim como vocês. É o que você, professor, vai dizer para a sua turminha. O seu nome era Josias. Você também pode perguntar para ver se eles recordam dessa lição. E ele foi usado por Deus para mudar essa situação. Observe o rei aqui na figura de número 2. Com apenas 8 anos de idade, Josias tornou-se rei de Judá. Imagina só, ainda criança, governar uma nação. Com certeza, ele precisaria muito de ajuda e sabedoria. E essa ajuda e sabedoria vem principalmente do nosso eterno Deus. Aonde ele poderia encontrar? Na palavra de Deus, como eu disse aqui exatamente. Mas, para ele, não era tão simples. Josias amava o Senhor e queria obedecê-lo. Mas, quando ele assumiu o trono, a palavra de Deus estava perdida. Lembra da destruição do templo? Pois é, foi nesse tempo que ela se perdeu. E em seu reinado, Josias decidiu buscar ao Senhor e corrigir a maldade do seu povo. E ele também decidiu restaurar o templo. Nós podemos ver aqui na figura 3 que então o povo ofertou para a reconstrução da casa de Deus. Um dia, durante a reforma, o sacerdote Ilquias achou um tesouro. Ele encontrou o livro da lei, a palavra de Deus, que estava perdida ali no meio daqueles escombros. Ao lerem para o rei Josias, ele ficou muito triste, porque descobriu que por muito tempo o povo já vinha pecando contra o Senhor, fazendo maldades e não seguindo os mandamentos de Deus, os mandamentos divinos. Mas como eles fariam isso se tinha perdido o livro da lei? Josias, então, se humilhou pedindo o perdão do Senhor em oração, como vemos na figura de número 4, ele aqui de joelho, orando, pedindo perdão. Ele mandou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem no templo, sacerdotes, levitas, todo o povo, do maior até o menor. Assim, o rei leu diante deles todo o livro da lei de Deus, que havia sido achado em meio àqueles escombros ali. Ele pediu que todos prometessem a Deus que os obedeceriam com todo o coração. E assim fizeram enquanto Josias viveu e reinava ali. O povo foi fiel ao Senhor, adorando somente a Ele, o único Deus verdadeiro. Então é importante mostrarmos às crianças o quanto esse livro é importante em nossas vidas. E para concluir, eu quero deixar esse conselho para cada criança. Que vocês sejam como o rei Josias, obedientes a Deus, a palavra de Deus,
que assim como ele, vocês também levem outras pessoas a conhecerem e seguirem a Bíblia Sagrada. Amém? Então agora nós vamos para o quadro A Arte de Ensinar. Nós temos uma dinâmica hoje muito interessante que se chama Biblioteca. Diga à classe que somos privilegiados por termos fácil acesso à palavra de Deus. Hoje, existem muitos tipos de Bíblia, em vários idiomas, tamanhos, cores, e nós vamos conhecer mais sobre a palavra de Deus. Quem aqui quer conhecer mais sobre essa palavra? Então apresente às crianças o espaço chamado Biblioteca. Vocês podem decorar juntos um cantinho da sala com vários tipos de tecido, EVA ou TNT, com o letreiro ou faixa escrito Biblioteca. Em uma pequena estante, ou varal, ou mural, deixe expostas Bíblias de versões e indicações etárias diferentes. O visual da aula de hoje, figura 1.1. Juntos, podem confeccionar um cartaz escrito Antigo Testamento, 39 livros, e Novo Testamento, 27 livros. Uma cartolina com as divisões dos livros da Bíblia. Pentateuco, os livros históricos, livros poéticos e etc. Então você pode montar isso aí durante a sua semana para estar levando para a sua turminha. Não precisa finalizar a organização desse espaço no mesmo dia. É interessante que em cada aula você traga uma informação ou um item novo para incrementar a biblioteca e ir ensinando conhecimentos de bibliologia aos seus pequeninos, evidentemente adequado à faixa etária deles. Uma criança voluntária por domingo usará o crachá de bibliotecário ou bibliotecária e será o responsável por alguma tarefa definida por você neste espaço. Então você vai usar aí a sua turminha para estar montando essa biblioteca aí de Bíblia, de informações da Bíblia. Agora nós vamos à correção das atividades. Pinte apenas as afirmativas corretas. Aqui temos 4 afirmativas. A resposta vai ficar assim. 4 afirmativas você vai pintar na ordem crescente. Então, a primeira, a terceira e a quarta são as afirmativas corretas. Eu não vou ler, mas vou deixar a imagem. O segundo exercício, circule somente a imagem que mostra o livro mais valioso que existe. Eu tenho certeza que eles vão acertar aí rapidamente, porque nós já falamos sobre ele na lição. Então aqui estão 4 imagens, um livro de português, outro de matemática, a Bíblia e um jornal. A resposta você vai perguntar a eles, mas vai dar um tempinho para eles resolver a atividade. Vai circular a Bíblia, que é o livro mais valioso que existe. E a atividade de número 3 diz assim: complete corretamente o versículo usando as palavras do quadro abaixo. Então eu vou deixar aqui as palavras que estão no quadro e você vai aguardar um momento, um instante aí para que elas possam completar essa atividade. E depois você pode estar corrigindo com ele. As palavras são meu, não, coração, pecar, palavra. E aí você vai completar, que é o nosso textuário. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos de número 119, verso de número 11. Então, está aqui completo o nosso versículo, que é o nosso Memória em Ação. Carimbe, parabenize os seus alunos por estar presente nesta aula, incentive que eles voltem na próxima aula. E assim, eu vou deixar também aqui a dica de encerramento. Ore com os primários por suas vidas, famílias, e pedindo ao Senhor que Ele nos ajude a ler e a praticar a sua palavra todos os dias. Então,
Nossa oração é essa, que Ele venha nos ajudar a praticar no nosso dia a dia as palavras, os ensinamentos da Bíblia. Repita com ele o versículo de Memória em Ação por mais algumas vezes e peça aos alunos que a auxiliem na organização da sala. Parabenize todos que cooperaram, né, na primeira lição e, por fim, despeça-se deles amorosamente, incentivando-os a retornarem na próxima aula. Então, eu vou ficando por aqui. Deixo um beijo no seu coração, um forte abraço. Quero dizer que estou muito feliz por estar aqui junto com vocês em mais um trimestre e o meu desejo é que vocês sejam abençoados, consigam passar o objetivo da aula para cada aluno, em cada aula consiga atingir o objetivo desejado e não deixe de se inscrever no canal. Tenho visto que 80% das pessoas que assistem as videoaulas não estão se inscrevendo, não estão inscritos no canal. Então eu peço, por favor, se inscreva no meu canal, me ajude aí a crescer o canal, a divulgar a palavra de Deus. Quando você se inscreve, ativa o sininho das notificações, curte, comenta de onde você está falando. O algoritmo do YouTube entende que esse assunto é relevante e assim ele divulga para mais pessoas. Então eu conto com a sua ajuda aí para que a gente possa juntos fazer a vontade de Deus, cumprir o nosso ID aqui na Terra. Então, um beijo, tchau, tchau e até a próxima aula.